Shalom, David Rai aqui, bem-vindo ao canal Sabedoria da Torá. Você está na Maratona Porção Semanal. Neste vídeo falaremos sobre a morte de Sará e o que causou essa morte, uma discussão com Abraham, um argumento que ela utilizou no momento de raiva, se assim a gente pode dizer, que no final os nossos sábios explicam que foi esse o motivo no qual ela acabou falecendo no tempo que já estava fixado para ela viver, nos mostrando que se a pessoa se porta da maneira ideal, é adicionado para ela anos de vida. A gente vai aprender aqui nesse estudo. E foram os anos da vida de Sará, 127 anos. Esses foram os anos de vida de Sará. Verdade que no hebraico original está escrito 100 anos, 20 anos, 7 anos. Desse jeito. E foram os anos da vida de Sará, 100 anos, 20 anos e 7 anos. Por isso está escrito ano em cada parte para ensinar que cada conjunto é interpretado por si, aos 100 anos como aos 20 quanto ao pecado. Porque é sabido que a pessoa ela só começa a ser cobrada de verdade pelos seus pecados a partir dos 20. Não que antes disso ela vai estar isenta, mas o nível de cobrança vai vir muito maior quando ela tiver 20, que ela vai atingir um nível de maturidade que já é considerado que ela deve pagar pelos seus pecados. Assim como aos 20 ela não tinha pecado, pois ainda não está na idade de receber punição. Logo, aos 100 é como se ela tivesse 20 em nível de pecado, ou seja, ela era totalmente limpa de pecados. Assim como aos 20 ela não tinha pecado, pois ainda não está na idade de receber punição. Assim também aos 100, sem pecado, e aos 20, como aos 7 de beleza. É como se uma garota de 7 anos, a beleza de uma menina de 7 anos, assim também era a beleza de Sarai. Outra explicação, e foram os anos da vida de Sará, os anos da vida de Sará. O essencial da vida é a vida do intelecto, do serviço a Hashem. Isso é o que se chama vida humana, e não a vida dos prazeres, que é a vida dos instintos animais. Por isso a Torá diz que todos foram anos de vida, anos realmente vividos. O tempo todo ela estava conectada com o objetivo da criação, com as mitzvot, em fazer o bem ao próximo o tempo todo. Isso, sabe, da Torá vem nos explicar que todos os dias da vida dela foram completos. Completos que ela não seguiu a moda, a tendência, prazeres. Ela estava sempre conectada com assuntos de valor. E como só dá para saber se toda a vida da pessoa foi ocupada com assuntos de valor e não coisas vãs e vazias, só tem como saber a partir do momento da morte. Porque se ela viveu 100 anos de retidão, de valores, e um dia, depois de 100 anos, ela viver um dia de coisas vãs, coisas vazias, o que não tem a ver com a verdade, com o objetivo do mundo, então ela vai ter perdido esse título de todos os dias da sua vida terem sido ocupados com assuntos de santidade. Então só dá para saber no último dia de vida, pois é então que se conhece o fim da pessoa e o conjunto dos dias da sua vida. Enquanto ela ainda está viva, não há certeza, pois pode ser que venha a estragar seus atos e com isso perca também o mérito do passado. Como está dito, todas as justiças que ele fez não serão lembradas para ele no dia de sua transgressão. Ou seja, foi aquilo que a gente falou agora há pouco. Se um dia não tiver sido proveitoso, até porque é muito difícil que depois que já se passaram muitos anos e a pessoa já está engajada naquele propósito, é muito difícil que ela caia de novo, né? Que ela já criou uma natureza tão forte que ela já tem uma defesa natural contra tudo que seja nocivo à espiritualidade, à sua alma. Por isso a Torá está dizendo que agora se sabe que os anos da vida de Sará foram 127, e todos eles foram os anos da vida de Sará, vida de uma justa, como os nossos sábios disseram, que todos foram iguais para o bem. Todos os anos, todos os dias foram igualmente para o bem. E aqui no finalzinho, na última explicação, o que está dito em Rosh Hashanah, que Sará morreu antes do seu tempo por ter entregue o julgamento contra Abraham,
dizendo que minha justiça é sobre você. A intenção deles é conforme o que foi dito em Masechet Hagigah. A quem perece sem julgamento. A pessoa que sai do mundo sem ser julgada. Ou seja, quem morre antes de sua hora. Os anos dele são dados a um grande estudioso de Torá que sabe ceder às suas palavras. E se Sará tivesse concedido nas suas medidas, e se ela tivesse cedido nas suas medidas, quer dizer, se no momento que ela tivesse razão, ela tem razão no assunto, ela tem argumento para reclamar, e nisso ela ficar quieta, ela ceder, o nome disso em hebraico é levater, então ela ceder por isso e não cobrar por isso, então é um grande feito, é uma característica muito difícil de ser conquistada, porque você tem tudo, você tem tanto a razão quanto os argumentos para reclamar, e você mesmo assim não reclamou. Sobre esse está dito coisas muito boas, qualidades assim excelentes, inclusive presentes de honra para alguém que consegue. Obviamente que cada situação é a sua situação, não é aplicado de modo geral e também com qualquer pessoa, é em situações específicas. A gente já vai entender isso aqui melhor. E se Sará tivesse cedido nas suas medidas e não tivesse entregado o julgamento, teriam acrescentado anos à sua vida. Qual foi o teste aqui? Se ela tivesse cedido nesse momento, que ela tinha razão, ela estava certa, ela tinha argumento, se ela tivesse cedido por isso, teria acrescentado anos à vida dela. Por causa disso, ela viveu apenas os anos que lhe estavam originalmente fixados. Quando isso aconteceu, o que ela falou, minha justiça é sobre você. E aconteceu aqui em Parashat Lech Lecha, capítulo 16. E aqui aconteceu, Sará, esposa de Abraham, não lhe deu frutos. Ela tinha, ou seja, não deu filhos para ela. Ela tinha uma serva egípcia e o nome dela era Hagar. Sará disse a Abraham, veja, o Eterno me impediu de dar à luz. Ou seja, eu não estou conseguindo ter filho, Hashem me impediu. Aproxima-se, por favor, da minha serva, talvez eu venha a ser edificada por meio dela. E Abraham ouviu a voz de Sarai. Nesse momento ainda não tinha sido trocado o nome dela. Sarai, esposa de Avram também ainda não tinha recebido o reino sob o nome de Avraham, tomou Hagar, a egípcia, sua serva, ao cabo de 10 anos de permanência de Avram na terra de Canaã, e deu a Avram, seu marido, por mulher. Ele se uniu a Hagar e ela engravidou. Quando viu que estava grávida, sua senhora ficou desprezada aos seus olhos. Quem era sua senhora? Era Sará. Hagar era a serva de Sará. Então, a serva começou a desprezar a senhora dela. Sará disse a Avram, minha injustiça recaia sobre você. Sará ficou irritada, a gente vai entender. Eu coloquei minha serva no seu colo. Quando ela viu que engravidou, fiquei diminuída aos olhos dela. Julgue o Eterno entre mim e você. Então, quando ela falou, julgue o Eterno entre mim e você, ou seja, ela rezou para Hashem, em outras palavras, Sará rezou para Hashem para que julgasse Abraham por ele não ter repreendido Hagar. É claro que Sará ficou magoada, só que esse argumento foi forte demais. Quando você pede por justiça divina em relação a algum assunto, é algo que não deve se fazer, não deve se mexer com isso. Minha justiça é sobre você. A injustiça que fizeram comigo, eu coloco a responsabilidade sobre você. Quando você rezou para o santo bendito seja, para Hashem, e disse, o que você me dará, já que eu ando sem filhos? Aqui foi quando Abraham rezou para Hashem, para que Abraham pudesse ter filhos, que Abraham não podia ter filhos também. Abraham era estéril. Você só rezou por você mesmo. Aqui está Sará reclamando, falando, você, ao invés de rezar por mim e por você juntos, você se colocou sozinho na sua reza. Você podia ter me colocado junto e eu poderia ter filhos e não precisaria estar nessa situação desconfortável e humilhante de no final ter que te dar a minha serva para que com o meu sofrimento Hashem tenha piedade de mim e que eu possa ter filhos pelo mérito do meu sofrimento. Então, se você, Abraão, tivesse rezado por mim, isso não precisaria acontecer, e ainda pior,
que não só foi o sofrimento de eu dar uma outra mulher para você, mas ela ainda tá desdenhando e debochando como ela conseguiu ter filho e eu não. Como se ela fosse melhor do que eu, como se ela tivesse méritos e a própria Sarai não tivesse, certo? Então essa egípcia, ela começou a agir desse jeito bem desprezível e irritou muito Sarai com isso. Você deveria ter rezado por nós dois, e então eu teria sido visitada com o filho junto com você. Ou seja, Hashem ouviria a reza dele, e assim como você pode ter filho, você poderia me incluir na sua reza e nós dois poderíamos ter, e evitaria todo esse transtorno. E além disso, até as suas palavras você está roubando de mim. Você escuta a minha humilhação e fica em silêncio sem me defender. Ou seja, aqui Sará estava acusando Abraham de escutar a humilhação de Sarai e não defender ela. Talvez Abraham tenha defendido, só que não foi da maneira que Sarai queria. Ela talvez queria algo mais forte, uma defesa ainda maior. Eu dei a minha serva entre mim e você. Então aqui a gente não está julgando, falando que Abraham estava errado, que Abraham estava certo, que Sarai estava certo, que ela estava errada, ela estava passando por humilhação. Aqui o que está sendo analisado foi a forma de se expressar. Esse foi o ponto. Eu dei a minha serva entre mim e você. E todos os lugares da Torá onde aparece a expressão entre você, ela está escrita de forma incompleta sem letra Yud. E aqui ela é escrita completa. Leia como se estivesse escrito e os seus filhos, para ensinar que Sará lançou o mal olhado Ainará sobre a gravidez de Agar e ela perdeu o primeiro feto. Então, Agar, ela teve o primeiro filho, assim, ela ficou grávida do primeiro filho e ela começou a desfazer, a debochar de Sarai. Sarai se irritou com isso, colocou mal olhado sobre Agar e Agar teve um aborto espontâneo. Então aqui a gente começa a ver prova dos sábios da Torá, da força do mal olhado no próprio Humash, no próprio Tanar. Na história aqui de Sará. É isso que o anjo diz a Agar. Você está grávida, mas ela já estava grávida antes. Por que o anjo está anunciando que ela vai engravidar? Isso ensina que ela tinha perdido a primeira vez o filho, a gravidez, e agora o anjo anuncia que ela voltará a engravidar. E aqui a gente continua a próxima explicação. A minha injustiça é sobre você, porque era sua obrigação repreendê-la, já que ela é sua esposa, e mesmo assim está me diminuindo e me tratando com desprezo só porque engravidou de você. Então a gente vê que quando o marido tem a liberdade com a esposa, a própria Sará sabia que Abraão tinha essa liberdade para repreender Agar. Falar, olha, não é bem assim que você deve se portar, isso daí é desrespeitoso, ela é sua senhora, né? Eu não estou criticando Abraão, não estou criticando, só estou utilizando daqui como gancho para a gente ter um ensinamento para a nossa vida. Não estou criticando ninguém, a gente está usando aqui o estudo dos sábios da Torá para entender melhor a nossa vida, como a gente deve falar, ou então se a gente vê a injustiça do outro, a gente se compadecer mais do outro. Não é uma crítica a Abraão em absoluto, só que isso fique claro. Minha injustiça é sobre você. Sara pensou que Abraão tinha dado liberdade para Agar, e por isso Agar passou a desprezá-la e tratar Sara como alguém inferior. Isso para Sara era um tipo de violência e roubo, porque Agar era uma serva que pertencia a Sara como parte dos Nirse Melug, bens que são da mulher, o principal. O bem em si é dela. Ou seja, ela tinha uma serva que, por ela ter dado a serva para Abraham, a serva parou de se portar para a senhora como serva. Então ela sentiu aqui um prejuízo. E o marido só tem direito de usufruir dos frutos, como é conhecido das leis da Torá. Aqui entrou um pouquinho nas leis da Torá, né, que o marido vai usufruir algo que é da esposa, quando sim, quando não, em que caso. Aqui Sará disse que se sentiu roubada. Por isso Sará gritou por causa dessa injustiça. E ela esclarece isso com as palavras: eu dei a minha serva ao seu seio, quer dizer, para ficar com você. Ou seja, eu só a entreguei a você para que ficasse com você, mas não para que você a libertasse a escrava. Ela deveria continuar sendo minha serva. Então, como pode ser que agora eu fiquei desprezado aos olhos dela? Isso mostra que Agar se vê como uma mulher livre, não mais serva. Assim ela se sentiu, assim ela suspeitou de Abraham. Ela tentou entender do porquê que a coisa mudou. Ela pensou, será que Abraham agora aumentou o cargo dela? De serva, agora ela virou
a senhora? Por isso Sará conclui que Hashem julgue entre mim e você sobre essa violência e esse roubo. O fato de você ter permitido na prática que minha serva passasse a se comportar como se fosse livre e ficasse acima de mim. Então daqui já ficou esclarecido esse caso de família, né? Sará com Avraham e Hagar, o que aconteceu aqui. Tanto que depois a Sará, ela tornou o trabalho de Hagar mais difícil, e Hagar fugiu, e de lá a história continua.